é um gosto estar aqui. Eu lembro quando eu já escrevia bastante sobre a União Europeia antes de ir para o Parlamento Europeu. Quando fui para o Parlamento Europeu, esta crise já estava em 2009 e escrevia frequentemente sobre a União Europeia, até que um amigo me disse: mas porquê é que estás sempre a escrever acerca da Europa? Ninguém quer saber sobre a Europa. É um tema chato. Passado 2 anos, bailout da Grécia, bailout português, esse amigo escreve acerca da União Europeia todas as semanas. No entanto, ainda é difícil convencer o status quo, seja ele mediático, político, social ou académico, de que vamos juntar-nos aqui no mercado, não é? Portugal ainda não regressou aos mercados, mas nós já estamos no mercado da Ribeira, e falar acerca da Europa, e a sala está cheia, e as pessoas aplaudem, ou concordam ou discordam, como provavelmente não concordam ou discordam com muitos dos debates nacionais. E a primeira razão é esta, é porque o debate desta crise é o nosso primeiro debate nacional europeu. Pelo menos o primeiro desta geração, pelo menos o primeiro do pós-guerra. Houve outros, não é? O Lord Byron foi para a Grécia, muito... enfim, mas é de facto o nosso primeiro debate europeu da União Europeia. O nosso primeiro debate nacional, a nossa primeira crise federal. O euro já é uma moeda federal, o problema é que o resto é que não é. E é um debate que interessa às pessoas. O status quo ainda não percebeu que o debate interessa às pessoas. E temos pouco tempo, porque aquilo que junta o que disseram James Galbraith e Madonna Figueiredo, o que disseram depois a Rebeca e o Dani e o Ricardo, é que o tempo que temos para completar a parte política deste edifício é muito curto. Nós estamos, e se não o completarmos, estes são os riscos que corremos. Nós estamos a seguir esta crise quase como se estivéssemos a seguir um manual de instruções. Em primeiro lugar, vem uma crise financeira que provoca uma crise económica. Essa crise económica provoca uma crise social. Essa crise social provoca enormes tensões dentro dos países, dentro das regiões, das cidades, dentro da comunidade, então, à escala do continente inteiro, e provoca uma coisa que estamos a começar a viver agora, que é uma crise dos direitos fundamentais. A crise que aí vem, se a anterior não tiver sido resolvida, vai ser pior do que a anterior. E já está a começar. Na Grécia, quando vemos um partido nazi, que pretende fazer um Estado paralelo, que só liga aos gregos de sangue e aos outros, é uma crise de direitos fundamentais que está a começar. Ela não vai melhorar sozinha. Se nós não fizermos nada, ela vai melhorar. Quando na Hungria temos um governo que muda 12 vezes a Constituição, faz uma Constituição nova, depois muda mais 4 vezes, e vai mudar uma quinta daqui a pouco tempo, e muda a lei de imprensa, lei eleitoral, lei do judiciário, pode mudar os casos de um tribunal para outro meio do processo, é já uma crise dos direitos fundamentais, mas a outra que vem a seguir, que é a crise do Estado de Direito. E que ninguém diga, particularmente em Portugal, que não temos também uma crise do Estado de Direito, e a crise que vem a seguir, que é uma crise da representação. Quando nós em Portugal vamos para umas eleições daqui a pouco tempo, eleições autárquicas, não sabemos se os candidatos são legais ou são ilegais, porque o nosso Parlamento, isto é uma questão muito nacional, mas toda a gente de Portugal sabe o que eu estou a falar, se recusou a decidir se uma palavra numa determinada lei era de ou da. É uma crise da representação. Eles estavam lá e eles podiam decidir. Às vezes, quando as leis têm não sei quantos anos, nós temos que perguntar qual é que era a intenção do legislador. É que eles estavam lá, eram eles os legisladores, era só ir e mudar. A seguir uma crise de representação e uma crise democrática, vêm líderes populistas e autoritários, pessoas que acham que são infalíveis, têm as soluções dentro do bolso. Quando chegam ao poder e as soluções que estão dentro do bolso não resultam, eles têm que arranjar um bode expiatório. É o vizinho do lado, é a pessoa de baixo, é a pessoa de cima, é Bruxelas, é o alemão, é o português, é o grego, é quem quer que seja. E isto resulta, normalmente, num conflito. Não sabemos qual é o conflito. Talvez seja impossível voltar talvez já não faça sentido voltar a conflitos como o da Segunda Guerra Mundial. Mas eu digo-vos que tenho andado a fazer um exercício de ver os demais europeus de há 100 anos atrás, que o da Primeira Guerra Mundial é muito parecido com isto. Crises financeiras, dificuldade em saber como lidar com os direitos fundamentais. Claro, nós aqui em Portugal temos dificuldade em entender isso, mas
metade da Europa vivia sob impérios. Império Austro-Húngaro, Império Otomano, Império Russo, Império Germano, com povos diferentes vivendo lá dentro e sem ter aquilo de que falávamos aqui hoje, de que falava o Viriato, que é a maneira de juntar os pedaços de forma a garantir que toda a gente tenha os mesmos direitos fundamentais. Uma maioria na Hungria, como uma minoria húngara na Roménia, como quem vem da fora. Que tenha um Estado de Direito que garanta a todos. Essa é a primeira coisa. Que saiba que não vamos ser acordados à meia-noite por nenhuma polícia política. Na Bulgária acabaram de nomear chefe dos serviços secretos um tipo que era o magnata da televisão do país. Perceberam só? O tipo que tem as televisões tem os serviços secretos e isto funciona em si. E democracia. Precisamos de democracia europeia. Precisamos que acabe esta insanidade de quando estamos a falar, estamos sempre a falar como a França quer isto, a Alemanha quer aquilo, a Espanha quer aquilo. Há a França e a Alemanha e a Espanha, mas a França, a Alemanha e a Espanha não querem. Quem querem são as pessoas. E essas pessoas europeias já várias vezes tentaram entender-se. Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, um líder socialista francês, Jean Jaurès, andava de sindicato em sindicato, de partido em partido, clube operário, a dizer: se houver guerra, vocês não lutem. Vocês não façam a guerra dos poderosos. Vocês que não são poderosos, unam-se. O que é que resolve isto? Eu acho que uma das coisas que resolve isto é estarmos a fazer este debate. No fim desta noite, se quiserem aplaudir, aplaudimos. Acho que as pessoas que mais merecem ser aplaudidas são as que estão naquelas cabines ali. Os intérpretes que garantem que, mesmo com uma diferença, com a barreira da língua na Europa, nós nos possamos entender. E o papel deles é o papel que todos nós devemos aprender a fazer. Os alemães, que falámos tantas vezes neste debate, neste dia, estão aqui a falar com a gente. Isso é uma atitude de frontalidade e de coragem e de... Les Allemands, pas les Allemands. Il y aurait 80 millions de personnes. Sim, mais je dis ça, Dani. C'est Dani qui est allemand, et allemand, et français, tout ça. C'est Rebecca, et tous sont européens. Moi, je suis bâtard. Moi, je suis bâtard. E há outra coisa que eu quero dizer. Que é que este americano que está aqui é um europeu. É um europeu também, porque não há ninguém, como dizia o Presidente do Brasil, Lula da Silva, não há ninguém neste planeta que se interesse pelo progresso da espécie humana, que não olhe para a experiência europeia como uma experiência historicamente mais importante. Se houver democracia entre Estados-nações diferentes neste continente, é porque pode haver democracia à escala global. E isso o que é que pode querer dizer? Pode querer dizer um tribunal internacional contra os crimes ambientais. Não há. Os crimes ambientais afetam todo o mundo. Não há nenhum tribunal onde a gente nos possa levar internacional. Ou um tribunal internacional para os direitos humanos. Só há quando há as piores violações de direitos humanos, que são os genocídios e os crimes de guerra. Se nós, perante esta crise, demonstrarmos que há progresso humano, logo no continente onde ele mais vezes falhou e da maneira mais terrível, isso é uma boa notícia para o mundo todo. Por isso, a ideia deste projeto Ulisses não tem a ver com Messias, não há nenhum Messias, não há nenhum Ulisses que nos venha salvar. Do meu ponto de vista, o Ulisses é cada um de nós chamar aquilo que há de melhor dentro de cada um de nós. O deputado António Espanha, de cada vez que falava de uma das grandes catástrofes da história, as guerras, a Inquisição, etc., acrescentava sempre: eles não eram mais estúpidos do que nós. Ou seja, o que aconteceu com eles pode acontecer a nós. A mensagem que eu queria deixar aqui é o contrário. É que tudo isto também foi feito por gente que é tão esperta quanto nós. Ou seja, ou nós estamos espertos quanto nós. Quando os americanos fizeram a sua declaração de independência, qual é que era a base legal dela? Nada. Era só pessoas que se juntaram e disseram: comprometemos com a nossa honra, com o nosso talento, com o nosso esforço, para fazer com que isto seja verdade. Nós devíamos fazer um pacto democrático entre os europeus e dizer a mesma coisa. Não precisamos de nenhum governo para nos fazer isso. Comprometemos com a nossa imaginação, com o nosso talento, com a nossa irmandade entre os europeus para criar a democracia europeia e para fazê-lo também para superar esta crise, ou melhor, ao superar esta crise,
criar a democracia europeia que nós precisamos. E agradeço-vos porque, no fundo, já estivemos a fazer isto.